Boa noite, feriadão, chuvoso, né? Acho que na maior parte do Brasil. Eu tô doente aqui, então desculpem pela voz, de repente uma eventual tosse, mas vamos lá, né? Cumprir o nosso combinado e o nosso dever de estar aqui todas as quintas-feiras, que na verdade até é um prazer. Mas tem dias mais difíceis que outros, né? Então, vocês estavam ouvindo aí um pouquinho em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, que ela rogue pelo nosso país para que nós brasileiros e o Brasil possa ser ao que ele foi chamado, né? E também que a paz real se faça aí ao povo, ao Estado de Israel. Não sei se está dando para ouvir os sons aí em volta, me perdoem. Bom, hoje o nosso tema é a hierarquia, que sempre vem junto com o senso de proporções, né? São aí primos irmãos. Então, esse assunto, ele é muito profundamente, longamente falado no módulo 3 do curso Mulher Maravilha, a primeira aula, que é dividida em 3 partes, tá? Então, que eu dou um pouco do histórico, falo das 12 camadas que eu já falei na outra aula, e vai ter um aulão ali no meu perfil, né, daí pessoal, Ana com 2 N's, P Pagã, e falo da Ordem e o Caos do Jordan Peterson, tá bom? Então eu vou resumir aqui para ser uma fast live, ainda mais aí num feriadão, mas para vocês entenderem esse essencial conceito e até plano de vida que nós devemos ter, né? Então, a hierarquia com o senso de proporções, como eu já falei. A nossa vida, a gente tem que lutar para que ela tenha hierarquia, porque senão a gente vive igual o João Bobo, né? Igual a biruta do aeroporto, aonde o vento sopra, a gente é levada. E isso faz a gente perder totalmente o controle, a ordem, né? Do que realmente nós queremos e devemos no agir da nossa vida. Então, antes de dar um resumo didático do que seria, eu quero explicar rapidamente. Então, assim, que o conceito de hierarquia, ele é falado ali desde dos primórdios, desde aí de Platão, Aristóteles, depois a patrística, principalmente São Tomás de Aquino, e depois os autores mais contemporâneos, mas já Assembleia, né, Democracia dos Mortos, como diz o Chesterton, o próprio Chesterton, o Tolkien, o Lewis, o Ortega y Gasset, e agora, na atualidade, o Jordan Peterson usa bastante esse conceito
falando da ordem e do caos. Então, na época ali da antiguidade, a hierarquia era uma coisa natural da vida das pessoas. Como assim? Existiam as classes muito bem divididas, né? Então, o clero, a nobreza, o camponês, né, que a gente dizia, e as pessoas sabiam o seu lugar e, portanto, sabiam, assim, qual era o seu papel, qual era a sua função, né? Então, existia uma estabilidade. E as pessoas realmente tinham essa visão do bem comum. Então, de uma maneira geral, a população se sentia protegida, cuidada, né? Sabendo que quem estava acima na hierarquia tinha alguns direitos, mas muitos deveres também. E mantinha aquela sociedade estável, próspera, abundante, né? E então isso era uma coisa assim, tranquila, normal. Aí eu preciso começar a colocar o comentário, né? Fixar, eu não sei fazer isso, preciso até aprender. Na próxima, prometo que eu vou tentar, tá? Nath, se você souber e puder escrever aí pra mim hierarquia, e daí eu fixar, nem sei como tem isso, senão tudo bem. Eu vejo pra próxima aula que eu venho sentindo falta e acabei esquecendo nessa. Acho que é porque eu tô meio adoentada. Então, vamos lá. Então, isso era uma coisa assim, natural, né? E hoje já é o antinatural. Nós vivemos aí meio que no metaverso, né? Deixa eu ver se eu consigo fixar isso, que é fixar comentário, acho que é isso, né? Legal, muito obrigada, Nath. E então, nós vivemos hoje num metaverso, né? Digamos assim, não existe hierarquia nenhuma nem para nada. Nós vivemos no relativismo, né? No caos, né? Na desordem, e isso é considerado vamos lá, né? Cada um tem a sua verdade, cada um vive como acha que quer, e não tá dando bom, né, gente? Porque os índices mostram de saúde mental, os transtornos, assim, aumentando absurdamente, mesmo os suicídios, os transtornos de pânico, ansiedade, depressão, as automutilações nos adolescentes e jovens. Então, assim, faça o que te faz feliz, não existe regra, tudo tá na cabeça, né, de quem vê, o importante é ser mais eu, não tá dando muito certo, né? Nós vemos isso, assim, com dados mesmo. Então, nós precisamos nos equilibrar, né? São os dois barquinhos, ou eu gosto mais da metáfora da balança, entre a ordem e o caos, o que eu controlo e o que eu não controlo, né? Quem é minha aluna ou paciente sabe muito bem disso. Então, eu preciso manter essa balança muito, muito mais que eu puder, né? Equilibrada. Para quê? Para que eu possa nem achar que eu sou dona do mundo, que eu dou conta de tudo, né? Que eu me basto, pode vir aqui que eu faço tudo. Isso não é saudável para nenhum relacionamento e nem para si próprio, né? Nem para saúde física, o que dirá mental. E nem ao contrário, achar que todo mundo me deve tudo, que eu sou especial só por existir, né? Que eu não preciso me esforçar, me dedicar, eu não preciso servir, me doar a nada, porque alguém tem que fazer por mim sempre. Isso também não funciona, né? Simplesmente não é real. Então, o que nós temos que fazer, né? Ter hierarquia moral, hierarquia até física, hierarquia dos valores meus e dos meus relacionamentos, né? Então, dividindo, né? Deus, seja qual religião você professe, que você acredite, mas que tem essa espiritualidade, né? Depois, para quem é casado, o esposo para a esposa para o esposo, antes dos filhos, tá? É polêmico, mas é real. Podem testar aí na casa de vocês. Quem
se os filhos veem os pais bem, se respeitando, felizes, e um exercício prático, abraça o seu marido ou a sua esposa e fica ali um pouquinho, os seus filhos virão, né? Virão querer compartilhar daquilo. Aquilo é hierárquico, aquilo é belo, aquilo é o que funciona. E depois os filhos, que precisam sim de cuidado, e nisso também amor incondicional, lembra? Para fechar a espinha afetiva que eu já expliquei, a quarta camada que eu vou explicar melhor no meu curso ali no aulão, né? Que logo sairá no meu perfil. E também já aplicando outra regra do Jordan Peterson, tô misturando aqui, tá? Os autores antigos, o contemporâneo, o que funciona na prática, o que eu vejo no consultório, minha vida pessoal, tá? Que é assim, não crie o seu filho para ser uma pessoa que você não goste daqui a um tempo. Então, assim, esses dias circulou pela internet, acredito que várias de vocês tenham visto, uma atriz global, acho que é Tayla Ayala, o nome assim, eu não vou lembrar o nome correto dela, acho que num podcast falando assim, que ela não suporta mais o filho dela, que o filho dela bate nela, né? E que ela tem que aceitar e tem que fazer a vontade dela, porque o menino não para de bater, de berrar, enquanto ela não faz o que ele quer. E que é assim, porque ela não sabe, não tem o que fazer e, nossa, é muita personalidade dessa criança, né? Vejam só, vocês acham que isso vai parar onde? Se um menino na primeira infância, né, até os 6 anos, a mãe não consegue controlar, dar os conceitos básicos de obediência, de regra, de hierarquia, portanto, ela é a mãe, ele é o filho, né? O que vai virar a hora que essa criança virar adolescente? Né, já com os problemas hormonais e que a gente sabe que tem da adolescência. O que vai virar? Essa mulher vai falar o quê? Olhem outra coisa absurda que me veio num grupo hoje, né? Que eu faço parte de vários grupos, seja psicológicos, seja psiquiátricos. Assim, uma mãe procurando uma clínica de reabilitação para a criança dela, né? Então, ali também na primeira infância, para transtorno opositor, o TOD. Existe esse transtorno? Lógico que existe. Mas como assim? A maioria, né, como o TDAH, como várias outras coisas hoje em dia, é falta de ordem, de hierarquia, né, do que é natural, o que é hierarquia de pai, mãe e filho. Então agora eu não dou conta mais do meu filho, tipo essa global, daqui 1 ano ela vai estar querendo uma clínica de reabilitação para ver se alguém dá jeito no menino que não tem limite? É normal isso, gente? Vocês acham isso possível? Vai dar bom? Vai dar certo? Né? Então vejam a importância da hierarquia, tá? E deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Então, a hierarquia, ela vem junto com os valores morais e com o senso de proporções. Então, o que seria isso? Falando da balança de novo, qual é o peso que eu vou dar? Como estará essa minha balança? Então, vou dar um exemplo macro, tá? Primeiro, nós temos aqui, né, na nossa cultura, muito aquele conceito que é assim: eu sou tão corrupta quanto um político que roubou bilhões de merenda, tirou comida da boca das crianças, né? Que só comem biscoito no almoço, no jantar e só tem comida na escola. Infelizmente a realidade, né, de muitos lugares aqui do nosso país. Eu não posso falar nada, porque eu já roubei uma bala lá nas lojas americanas. Lembra quando tinha aquelas gôndolas lá cheias de bala de 5 centavos? Não, então eu sou igual, porque eu sou imoral também, eu sou corrupta. Não é. Olha o senso de proporções aí, né? Não é que é correto roubar uma bala, não estou falando isso. O que eu estou falando as coisas têm proporção, né? Isso não é igual do que roubar bilhões de merenda. Mas quando for adulto vai fazer rouba de criança uma bala. Não necessariamente, né? Porque isso existe
a hierarquia, a educação, a balança da ordem e do caos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão daqui a pouco nós não temos mais valores morais, não temos mais regras, né, individuais e muito menos sociais. Por quê? Se todo mundo é igual, se ninguém pode julgar o que é certo ou errado, é minha verdade, sua verdade, faça o que você quiser e ok, nós vamos viver numa barbárie, né? Eu penso assim, você pensa diferente, então eu vou te matar, num radicalismo que é o que está acontecendo agora, né? Dessa loucura aí, desse Hamas aí. Então, vejam, nós precisamos, assim essencial que exista hierarquia e senso de proporções. E na nossa vida individual, a gente se equilibrar na balança ou nos barquinhos da ordem e do caos. E isso a hierarquia vai te ajudar muito. Então, voltando, Deus, esposa, filhos, depois vem o familhão, que eu chamo, né? Então, você tem que ali assumir, tá no máximo de ordem no seu núcleo familiar, depois o familhão, depois profissional, depois amizade, tá? Porque a gente tem que saber o que é mais prioritário. Ainda mais na nossa vida corrida de hoje, se a gente não tiver ali a classificação, né, do prioritário, urgente, normal, o meu dia piscou, passou. Porque eu não consegui ordenar. Por que eu não consegui ordenar? Porque eu não tenho hierarquia de base, né? O que mais importa? O que eu não posso deixar de fazer? Ou o que eu tenho que fazer primeiro? O que eu tenho que ir dando conta e agindo? Né? Não é só pensando, ficar também nos ideais, nas ideias sem ação. O agir no mundo, obras é que são amores, vocês sempre me ouvem falar também. Né? Então, deixa eu ver aqui, se eu tô esquecendo de falar alguma coisa. E quando a gente não age dentro dessa ordem, dessa hierarquia, que existe caos, tá? Que, ó lá, voltando, no controlo. Tem muitas coisas que eu não controlo no meu dia a dia. Desculpem. Que são imprevistos. Quem que não tem um monte de imprevistos diários, né? Então, isso vai acontecer. A sua vida não vai ser um livro, né? Que tá lá escrito e é aquilo. Não vai ser só regras e que não terá nada nesse meio. Lógico que vai ter. Esse é o caos. Né? E também a sabedoria, a hierarquia é também saber lidar com esse caos, equilibrando a balança para ela ficar mais estável possível e para que eu possa, tendo hierarquia, tendo senso de proporções, ter como me reorganizar, me adaptar aos imprevistos, aos não controlos que vão surgindo no meu dia a dia. Né? Então, entendem a essência, como é essencial esses dois conceitos que estão se perdendo, né? Porque hoje é o caos total, é o metaverso, cada um age como acha que deve, ou deixa a vida me levar, né? Até a da religião, seja só o que Deus quiser. Mas não, pera um pouquinho, Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua, né, minha filha? Então, essa é a hierarquia, a balança. Tá? Ordem e o caos, usando, eu tô falando bastante aqui o conceito do Peterson, porque é o teórico mais moderno e respeitado que a gente tem e vivo, né? Deixa eu ver, a gente pode falar da pirâmide de Maslow mesmo? É uma hierarquia também, né? Então, primeiro é o sobreviver, depois é a segurança, depois é a parte social, depois a estima, depois a autorregulação. Então vejam como que vai subindo para uma transcendência, para um sentido de vida, né? Porque até o terceiro, sobreviver, segurança social, os animais também têm, né? A hora que a gente vai no eu quero pertencer, eu quero ser útil e eu quero deixar um legado, eu quero adquirir virtudes, eu quero ser uma pessoa lembrada pelas coisas boas, melhores que eu fiz, porque todo mundo vai errar, né? Isso só é humano. E isso vai me trazendo mais consciência, mais virtudes, portanto, mais hierarquia, né? O intelecto, ele tem que convidar a minha vontade, usando a metáfora do Platão,
lá dos cavalos, que existe a carruagem, o cocheiro é a vontade, mas daí tem os cavalos, os pretos e os brancos, que são as nossas paixões, apetite, concupiscível, irascível, né? Não vou entrar nisso que já é muito filosófico, as nossas paixões e a nossa razão, que tem sentimentos, sim, tem emoções, isso também é humano, mas eles, os brancos, os cavalos brancos, o meu intelecto, o meu ser humano, é que tem que convidar a minha vontade, que o cocheiro tem que ir mais para cá, que é o caminho, e não mais para lá, que eu vou cair no precipício. O precipício da desordem, do relativismo, né? Do não valor mais às coisas básicas, tipo a vida, a liberdade, né? Então, vejam como é muito importante no nosso dia a dia individual, cada uma de nós, trabalhar com a hierarquia. Eu preciso ter os valores morais para saber qual é, e senso de proporções, né? Eu não vou acertar sempre, eu não sou santa, eu não sou perfeita, mas eu tenho senso de proporções para saber aquilo é too much, né? E aqui eu posso errar, o que eu já retifiquei, agora eu vou tentar mais ratificar do que retificar, a oitava camada, só para colocar nas camadas, tá bom? Então acho que era isso que eu queria falar para vocês. No dia a dia, né? O que também é muito importante é nós darmos nomes às coisas. Eu tenho falado muito isso no meus reels e nos shorts do YouTube, Ana Pagansete, que as coisas têm o seu significado de dicionário mesmo, né? Então não tem isso que tem alguns perfis aí grandes de direita falando, não, a esquerda já pegou isso aí, deixa. Não, as palavras elas têm sentido, né? Tem significado. Então eu preciso seguir, porque senão daqui a pouco democracia já tá virando o que cada um quiser. Liberdade também, né? Mas a palavra que eu sempre uso é o empoderada, que a gente usa muito no curso Mulher Maravilha, o verdadeiro empoderamento, que é a mulher, ela ter o seu autodomínio, né? Ela se conhecer, aceitar e se superar. Então, isso é ser empoderado, isso é muito importante, isso é muito bonito, isso é muito necessário, né? E não é porque um grupo ou outro pegou e mudou que eu tenho que falar, não vou mais usar. Então, daqui a pouco nem as palavras têm mais o seu sentido, né? Cada um usa como quiser. Olha o caos total, né? Então, e também o que os nossos olhos veem. Lembra, você vai acreditar no que seus olhos estão vendo ou no que eu tô te falando? Não, eu tenho que acreditar ali no que o fato, do que a realidade, que é o trono da verdade, está me mostrando. Mas para isso eu preciso estar com o intelecto, porque se eu só estiver agindo com as paixões, eu também vou ver com uma trave nos olhos, né? Ou vou ver diferente do que é. Então, como é importante a gente se autoconhecer, amadurecer e ir evoluindo nas camadas, né? Para realmente a gente saber fazer essa hierarquia, saber colocar na balança das proporções. E então, daí sim, eu consegui ser uma pessoa madura, sábia dentro do limite, porque a gente sempre vai ser ignorante em vários assuntos, né? E, portanto, mais estável, mais feliz até. Por quê? Porque eu tô tranquila, eu tô plena, porque eu sei que eu erro sim, mas que eu tô seguindo regras hierárquicas, que eu tenho valores morais, que eu tô perseguindo virtudes, né? Que eu realmente sei o que realmente pesa mais ali para mim, indivíduo, para minha família, para o meu trabalho, para os meus filhos, para minha comunidade, né? Daí sim vai cascateando, mas do individual pro coletivo e nunca ao contrário. Tá? Senão vira utopia, vira ideologia e isso só cega, né? Faz o caminho reverso, ao contrário, tá bom? Bom, acho que era isso que eu queria falar para vocês, né? Só pegando isso então. Primeiro é o natural, que tá longe da razão, é a natureza, o que a gente vê e contempla. Depois a gente começa com o nosso intelecto e razão formar conceitos. Olha daí como é importante eu ter hierarquia bem formada e estar procurando conhecimento, principalmente o autoconhecimento via autoeducação,
tá? Que é o que o curso Mulher Maravilha se propõe. Daí depois eu vou deliberar, que é o cavalo, ó, o cocheiro. Eu vou regrar a minha vontade. E por último, eu vou conseguir planejar, eu vou conseguir saber, olha, o que eu quero enquanto pessoa, minhas metas, meus objetivos, meu sentido de vida, meu propósito, né? E vou colocando o que é necessário e agindo no mundo, na realidade, do pequeno para o grande, para que os resultados venham acontecendo. E isso me motiva e me deixa satisfeita e feliz, né? Muito bonito, muito até fácil na teoria, na prática nem tanto, mas por isso que nós desenhamos o curso Mulher Maravilha, para você ter essa parte teórica da autoeducação, né? E também a parte terapêutica e em grupo, para uma ajudar a outra, uma comunidade de mulheres que querem amadurecer, né? Que querem se estabilizar, saber usar a hierarquia para poder estarem mais felizes, mais seguras, mais confiantes no seu agir no mundo, nos seus papéis que representa esposa, mãe, profissional, amiga. Tá bem? Então, espero que tenha aberto um pouco mais os olhos, a consciência de vocês e venham para essa grande comunidade que realmente está transformando vidas, né? Nós estamos no final da parte teórica e mais 18 meses, 1 ano e meio do grupo terapêutico, e realmente os relatos que a gente tem recebido das alunas é muito motivador, é muito realizador, inclusive, e a gente está vendo, né, com os nossos olhos, como estamos conseguindo transformar essas vidas em mulheres assim de alto valor, seguras, felizes, verdadeiramente empoderadas, tá bem? Ótimo resto de feriado e final de semana para todas, que o tempo ajude um pouco. E quinta-feira que vem a Lúcia, a próxima eu de novo. E assim a gente vai mantendo, acho que pelo menos até o final do ano, as nossas lives semanais. Ótima noite, gente. Até.